Eu falei semana passada sobre o líder de grupo familiar. Falamos quem é o líder, falamos como se dá a sua formação e estávamos falando sobre quais são as funções de um líder de grupo. E falei bastante coisa, ficou algumas ainda sem falar. E eu quero dar continuidade a partir daqui, desse ponto. Quais são as funções dos líderes, de todas que vocês já anotaram, mais uma é mobilizar candidatos ao batismo. Um líder de grupo, como nós já falamos, a ideia inicial do grupo é que, na pessoa do líder, o líder vai estimular o grupo a crescer, vai estimular o grupo a crescer. A forma do grupo crescer é através de evangelismo, é através de ganhar novas pessoas para o grupo. Se essas pessoas são ganhas para o grupo, subentendemos que são pessoas que não têm Jesus ainda, Então o líder vai incentivar, lógico, para que essas pessoas se batizem, Então é uma responsabilidade do líder, ajudar essas pessoas a se candidatarem ao batismo. Ele também desenvolve estratégias de evangelismo. Eu acredito que a gente vai conseguir falar um pouquinho de algumas estratégias de evangelismo ainda antes de terminar esse curso. O ideal para nós desse curso seria 2 etapas, como disse o evangelista Benil, nível 1 e nível 2, que a gente daria uma noção bem geral, igual a gente está fazendo, e depois um nível realmente avançado para a gente falar de coisa que já traria um pouco mais de esclarecimento do funcionamento do grupo. Então, desenvolver estratégia de evangelismo também é uma função do líder. Desenvolver estratégias de oração. Uma das coisas que a gente tem dito bastante aos líderes, dado bem ênfase, é que o grupo precisa de ter essa característica de um grupo de oração. As pessoas gostam de orar em monte, as pessoas gostam de se reunir para fazer campanhas, de oração, seja por motivo que for. Então é interessante que o líder esteja sempre pensando a respeito disso, para mobilizar o grupo dele, a estar fazendo isso. Graças a Deus eu posso dizer assim com muita alegria, que desde que nós implantamos o grupo, o ano passado e esse ano, foi o ano que a igreja mais leu a palavra, foi o ano que os 2 anos que a igreja mais orou, mais se envolveu em oração, justamente porque pela estratégia do líder, praticamente vários os grupos levando os membros para o monte, o líder estando lá no monte. Então isso trouxe uma efervescência muito maior, dentro da igreja. Você muda o nível espiritual da igreja, porque quando um membro fala assim, eu estou fraco espiritualmente, mas ele está fraco espiritualmente porque ele não está tão envolvido nas atividades que tem. E se ele está dentro de um grupo e ele começa a participar de todas as atividades, de oração, aqueles momentos de comunhão, aquele desenvolvimento de evangelismo, de Natanael, ele começa a se sentir mais fortalecido, ele começa a ver o fortalecimento espiritual dele, tá entendendo? Então o líder de grupo, ele precisa de estar sempre pensando em estratégia de oração para o grupo, e isso ele vai ver o grupo assim tendo um caminhar muito mais saudável, muito mais forte, tá? É imprescindível. O líder também, ele desenvolve alvos e metas para o grupo. Veja só, todos os grupos já nascem com alguns alvos, algumas coisas já faz parte da metodologia do MDA, já faz parte da estrutura do trabalho.
né? Então isso o líder, vocês já estão aprendendo aqui, vocês sabem que algumas coisas vocês vão ter que fazer, repetir, toda vez que o grupo multiplicar, começa tudo de novo. Então são fases, são ciclos que vão e voltam, estão sempre se repetindo. Então esses alvos já são alvos do próprio, da própria estrutura do trabalho. Mas o líder precisa também desenvolver alvos para o grupo. Seriam desafios para o grupo. Desafios, por exemplo, vou ver aqui alguns grupos que trabalharam com esse tipo de meta, né? Olha, gente, vamos passar 7 dias sem ver televisão. Tá? Então o líder, ele pensa alguma coisa, ele leva um desafio, leva uma meta, né? Olha, agora nós vamos fazer isso, ó, tantos dias de jejum, em prol, lógico, tem sempre, tudo que a gente faz tem que ter um propósito, né? Tem que ter propósito. Então o líder vai traçando alguns alvos, né? Algumas metas para o grupo. Por exemplo, teve um alvo que nós sugerimos aos grupos, né, no primeiro ano, que foi 100 dias para... 100 dias para... Tinha quantas metas? 10? Você lembra? 7, 8. Eu esqueci o nome da campanhazinha, não sei se era 100 dias. 100 dias para o meu GFC 10. Isso, é isso mesmo. Obrigado. 100 dias para o meu GFC 10. Aí tinha 10 metas, por exemplo, para o GFC 10 ele tinha que cumprir, né? Aí alguns alvos, né? Alvo de oração, de ir para monte, de jejum, de leitura da Bíblia, de várias coisas. Então, se ele alcançasse esses 10 alvos, o grupo dele seria, né, em 100 dias. Ele teria 100 dias, né, 3 meses, 4 meses, né? 100 dias dá 4 meses? Não. Hein? 3 meses, 10 dias, para ele cumprir com essas metas. Então, teve grupos assim que bateu na porta, ou, né, outros, e foi muito bacana. Então isso o líder precisa de, né, pensar, ele pode trazer metas assim, né? Alguém já disse que se você mirar em nada, você acerta em cheio, né? Porque quando você não tem destino, qualquer ônibus que você pegar vai te deixar em lugar nenhum. Você não está indo para lugar nenhum mesmo, então aonde ele for, ele te deixa lá. Então a gente precisa de ter algo, precisa de ter meta, precisa de saber o que a gente deseja. E um líder de grupo, ele precisa ser essa pessoa que tem alvos, tem metas, né, para levar para o grupo. Líderes que estabelecem alvos e anunciam esses alvos ao grupo recebem maior colaboração e empenho dos membros. Então, o líder tem meta, ele leva, ele conversa, ele expõe, né? Automaticamente o grupo se dispõe a ajudar a fazer, entendeu? Se o líder ficar assim meio que titubeando, né? O que vocês acham? A gente faz, não faz? O que vocês querem que a gente faz, né? Se o líder ficar levando muito para o grupo, o que o grupo quer fazer, aí você vai ter trocentas opiniões e você não vai chegar, às vezes, a um bom senso, entendeu? Lógico, o líder vai aproveitar também as opiniões que estão trazendo ali, mas ele precisa ser o primeiro a levar metas, a levar alvos, e coloca. Geralmente as pessoas aderem, mesmo que tenha um ou outro que às vezes fica meio que assim, mas aos pouquinhos vai enquadrando, vai entrando e ajuda o grupo a alcançar aquele alvo, porque ele faz parte daquilo, entendeu? As pessoas gostam, irmãos, isso já é provado. Todas as pessoas gostam de seguir alguém que tem objetivo, que tem alvo, tem meta, sabe para onde está indo, entendeu? Então é importante que o líder tenha alvos definidos. O líder de grupo, ele precisa ter Natanaéis em sua lista o tempo todo. Mesmo não sendo época de Natanael, nós vamos falar sobre isso, você vai entender bem depois, né? Mas um líder de grupo, ele precisa estar constantemente orando por três, né? Sempre. Ele precisa estimular
o crescimento e a multiplicação do seu grupo. Então o líder, ele não pode deixar de maneira nenhuma, de toda a reunião, todas, sem exceção, de falar de multiplicação, de falar de crescimento, de incentivar o membro do grupo a crescer, ele, membro, crescer, né, espiritualmente, mas também estimular esse membro a crescer também, né, numericamente. Como é que você vai estimular isso? Fazendo com que ele, que já está talvez sendo discipulado, comece a discipular. O líder vai trabalhar isso e vai estar sempre trazendo ali para os membros a ideia da multiplicação. Esse conceito tem que ficar bem trabalhado o tempo todo, para que o grupo não caia naquele negócio de que nós gostamos, nós somos assim, nós vamos permanecer assim. Aí vai virar a síndrome da Gabriela, né? Nós nascemos todos aqui juntos, somos assim, gostamos de ser assim e vamos permanecer assim, né? Aí esse grupo, ele vai virar o quê? Vai virar um clube, né? São só os amigos, aí fica impenetrável, ninguém penetra. Por quê? Quando é um clube, você começa a selecionar, você não quer que algumas pessoas entrem, você seleciona. Se o camarada é meio chato, você dá um jeitinho de excluir, porque você quer manter o grupo gostoso e bom, né? E esse trabalho é um trabalho que você tem que saber lidar, o líder precisa saber lidar com o chato, com o não chato, com o bacana, com o ruim, com o falador, com o menos falador, né? O líder precisa de, né? Quem já tem liderado aí sabe muito bem do que eu estou falando, né? Tem uns que a gente dava, né? A vontade era pedir licença, né? Só, por favor, não preciso voltar mais não. Foi muito bom só ter vindo nessa reunião, mas né? Como também tem aqueles que você fala, olha, eu preciso de 10 igual você, viu? 10, tem mais alguns lá igual você não, para você vir? Né? O líder precisa de, então, estimular o crescimento, e para estimular o crescimento, automaticamente ele vai lidar com os diferentes tipos de pessoas, né? E ele também tem que ir se preparando para isso, né? Quando ele estimula o crescimento e a multiplicação do GF, ele vai trabalhar dentro de um período em que ele vai trabalhar principalmente a coluna, né? Quando nós falarmos de multiplicação, nós vamos falar sobre as 4 colunas da multiplicação. Dentro das 4 colunas da multiplicação, uma delas é o projeto Natanael. Por isso é que tem um período em que o grupo fica 100% envolvido, né, só com o projeto Natanael, que é para gerar crescimento, ganhar vidas, ganhar almas para o Senhor Jesus e automaticamente crescer também o grupo, né? Finalidade ainda função do líder também, prestar contas das atividades do seu grupo através de relatório semanal. Toda semana o líder de grupo precisa prestar contas do que está acontecendo no seu grupo. Relatório, quantas pessoas estiveram presentes, né? Quantos visitantes, né? Se todos dentro do grupo estão sendo discipulados ou não, né? Como está? Porque aí os líderes, os discipuladores, o supervisor, o pastor, porque ainda eu tenho condição de estar mais perto de alguns e vendo o que está acontecendo no grupo. Mas à medida que isso crescer, vai chegar um ponto que eu só vou ter conhecimento através do relatório. Então, se o líder deixar de entregar um relatório para o supervisor, e o supervisor deixar de entregar para o pastor de rede, o pastor de rede deixar de entregar para a liderança, né, no caso a mim, como que eu vou acompanhar? Como é que eu vou saber o que está acontecendo? Tá vendo? Então, relatórios é importante. Um líder de grupo familiar deve cuidar em preencher ou verificar se o secretário do grupo preencheu o relatório. Se ele deu essa função para o secretário então preencheu o relatório, né? Mas é obrigação dele, do líder, entregar o relatório nas mãos do seu supervisor ou na mão do seu pastor
está liderando o trabalho. É responsabilidade dele. Um líder que não presta contas, ele acaba ficando fora da visão, está fora da visão, porque dentro desse trabalho, não é só dentro desse trabalho, na realidade dentro da esfera de trabalho eclesiástico, dentro da visão de igreja, nós sempre trabalhamos com o conceito de autoridade e submissão. Então, quando nós percebemos que uma pessoa ela não se submete, ainda que seja numa coisa simples como essa, um relatório, ela começa a deixar, a gente começa a perceber, a gente vai começando a olhar, será que essa pessoa tem alguma dificuldade com a autoridade, em prestar contas? Tem gente que não gosta de prestar contas, tem gente que não gosta, e a liderança é preciso trabalhar, mesmo quando a gente não gosta, a gente é trabalhado. Eu digo que dentro da igreja é um lugar ótimo, irmão, porque nós trabalhamos tudo aquilo que nós não trabalhamos na nossa vida enquanto nós estávamos em casa com o pai ou com a mãe, ou em outra situação. Às vezes, tem pessoas que são criadas e nunca respeitou o pai e a mãe. Tem pessoas que chegam na igreja e nunca obedeceu o pai e a mãe. Pai fala, vai comprar pão, eu não vou não. Se quiser mais você, eu estou aqui, vou continuar no meu programa, vou, tal, responde e tal, não se submete. Quando ele vem para a igreja, ele aceita Jesus, se ele realmente aceita Jesus e entende o princípio de se submeter a Deus, aí ele vai entender um outro princípio, que só conseguimos nos submeter a Deus se nós nos submetemos às autoridades constituídas por Ele, entendeu? Porque na nossa relação com Deus, não dá para ser só na relação do horizontal. A relação com Deus ela é feita em horizontal e também no vertical, e nós só conseguimos mostrar a Deus que nós somos submissos quando nós nos submetemos à autoridade de alguém, e isso dentro da igreja nós vamos aprendendo. Então, quando nós temos dificuldade de lidar com a autoridade, dificuldade de lidar com relatórios, dificuldade de lidar com essas coisas, nós vamos orando, nós vamos trabalhando, a liderança vai trabalhando, vai orando, a pessoa que tem dificuldade começa a orar, porque é incômodo, eu sei que teve muita coisa que eu tive que quebrar na minha vida, e tem muitas que eu ainda estou quebrando ainda, tá entendendo? Mas o tempo, e a gente faz isso por amor a Deus. Aquele mesmo conceito de submissão da mulher. Muita gente fala, mas a mulher tem que ser submissa mesmo. Olha, se a mulher entender o princípio de que Jesus é o cabeça do homem, o cabeça da igreja, mas de uma forma ou de outra, cabeça do homem, e o homem, o cabeça da mulher, então ela vai entender que ela precisa estar do lado do homem, e ser submissa a ele. Mas ela é submissa por quê? Ela é submissa porque ela entende que ela precisa de amar a Deus em primeiro lugar. E quando ela ama a Deus em primeiro lugar, ela sabe que ela precisa de amar também a pessoa que está do lado dela. E essa é a forma, Essa era a forma. Então ela se entrega a essa submissão passivamente, conscientemente. Ela se submete, conscientemente e com alegria. Então esse é o conceito para nós, Ele precisa prestar contas das suas atividades de grupo através de relatórios semanais. Por exemplo, houve uma mudança, teve o grupo está reunindo regularmente toda segunda-feira no endereço X, mas por A ou B, esse grupo decidiu lá, os anfitriões vão poder, e vai precisar de ter uma mudança de endereço, vai precisar de mudar o horário do grupo na semana seguinte. O líder precisa de trazer essa informação para os seus superiores. Isso precisa estar já claro, precisa ser sabido isso, Mudanças, eventos especiais, Algumas coisas que às vezes o grupo deseja realizar, precisa ser também comunicado. A liderança precisa saber. Então faz parte da função do líder prestar contas.
é também tarefa do líder ser o moderador do momento do compartilhamento da palavra. Essa é a função do líder. Por que nós falamos que é a função do líder? Porque é o líder que recebe o treinamento. Então, vocês que estão aqui estão recebendo treinamento. Vocês vão entender como é que funciona, né? Os que já estão liderando já sabem. Vocês também que estão lá no grupo até já sabem. Mas tem muita coisa que nós explicamos aqui dentro do treinamento de líderes, né? Que o líder já sabe, mas que o líder, o outro que está lá dentro do grupo, não sabe. E ele precisa saber quando ele vem para cá. E uma delas é que o compartilhamento ele é feito pelo líder. Um grupo que se inicia, já logo na primeira semana, ou segunda semana de início do grupo, não tem como o líder delegar essa função de compartilhamento da palavra para uma outra pessoa lá, porque ela não sabe como que faz, ela não sabe como que é compartilhar, o que ela compartilha, como compartilha, né? Então é função do líder moderar. Por isso eu estou falando também essa palavra, moderar o compartilhamento. Isso significa que o líder não é o pregador da noite e nem o repregador. Ele não vai repregar a mensagem que ele ouviu no domingo. Ele vai simplesmente ajudar os irmãos do grupo, as pessoas do grupo, né, a colocar para fora aquilo que eles ouviram, aquilo que eles estão sentindo, aquilo que eles foram tocados pela palavra. É função desse líder fazer isso. E é função também desse líder estimular aqueles que não vêm ao culto, ou que estão começando os primeiros passos dentro do grupo, estimular essas pessoas para virem para o culto, para ouvir a palavra, para poder compartilhar também no culto seguinte. Se o líder preocupado em achar uma maneira de fazer com que os que não receberam a palavra compartilhem, ele vai criar dificuldades para essas pessoas virem, porque elas vão começar a perceber que os outros estão compartilhando algo que elas ouviram no domingo. Elas vão sentir, eu tenho que ir lá também, e elas vão querer vir. Elas vão querer vir, porque ninguém gosta de ficar de fora, ninguém gosta de se sentir como um aro, né, por fora do barril. O líder, ele é um moderador, porque ele vai ter jeitos de conduzir isso de modo que essa pessoa não se sinta menosprezada, mas ele vai entender o assunto. Ele pode até comentar alguma coisa também, mas o líder, entendeu? Por exemplo, nós, durante um período, nós começamos a observar e foi orientado aos líderes não fazer isso. Porque às vezes a gente lê uma palavra, sempre tem uma palavra que a gente lê inicialmente para pregar, né? E o que estava acontecendo? Chegava nos grupos, o líder, então o pastor falou isso e tal, e leu esse texto, aí lia o texto. Então suponhamos que no grupo dele tivesse 10 pessoas, daquelas 10, 5 não, às vezes 5 até era já, estou falando de situação até que já era cristão, membro da igreja mesmo, estou nem dizendo de pessoas que estão indo visitar pela primeira ou segunda vez, não. Essas pessoas não vinham, e no dia o líder abria a Bíblia para ler o texto. Então o que não tinha? Compartilhamento da palavra, tinha basicamente um estudo da palavra. Por quê? Porque as pessoas começavam a ler versículo por versículo, lia, entendia, ou colocava aquilo que ela entendia dali daquele versículo, mas não foi a palavra pregada. Porque a palavra pregada, Deus deu uma orientação em cima daquela leitura. Em cima daquela leitura, Deus deu uma direção, e foi pregada alguma coisa. O pastor, quem pregou 3 pontos, 4 pontos, pregou alguma coisa que o Senhor deu para entregar para a igreja. É disso que precisa ser compartilhado, entendeu? Porque se fosse para compartilhar o texto, então não precisava da pessoa escutar a pregação. Era só chegar, abrir a Bíblia, olha, é esse texto aqui que nós vamos falar, nós vamos conversar sobre ele, entendeu? Mas é
pregação. É a palavra que é compartilhada. O que é essa palavra compartilhada? Quando nós falamos do compartilhamento, e aí é tarefa do líder moderar isso. Nós ainda vamos trabalhar melhor essa parte de compartilhamento. Por que é tarefa do líder moderar? Porque ele vai estimular através de perguntas que ele já tem previamente preparado, estudado. Ele vai estimular aqueles que estiverem na igreja a colocar para fora o que sentiu, o que recebeu, como que a palavra impactou, como que a palavra falou para ele, e não para todos, porque a palavra que Deus dá, quando a gente é pregado, né, em cada momento da palavra, ela toca mais, às vezes num ponto a mim, menos em você, toca mais em outro ponto lá na outra irmã, e assim sucessivamente, né? Então, quando vai o compartilhamento, cada um vai falando: olha, para mim foi aquela hora que o pastor falou isso, às vezes até machuca, né? Aquela hora que ele falou isso, mas rasgou, me doeu. Mas depois eu vim para casa, comecei a meditar, comecei a pensar e tal. É a palavra de Deus, é assim mesmo, né? Hoje estou já mais tranquilo, meditando e tal. O líder não vai debater, não vai criticar, não vai dar oportunidade de outro, aí, porque às vezes dentro do grupo o outro já quer: meu irmão, não, mas não fica preocupado com isso não. Não, o líder não vai deixar esse tipo de debate acontecer, entendeu? Porque agora, se o outro quer compartilhar, ele tem que dizer o que ele sentiu, e não pegar carona no que o outro sentiu e falar: não, meu irmão, fica preocupado com isso aí não, isso é assim mesmo, papapá, eu também, há 10 anos atrás eu passei por isso. Não, aí já passou a ser aconselhamento, um monte de coisa. Toda pessoa precisa de tentar colocar para fora alguma coisa que ela recebeu no momento da palavra. Está entendendo? Sempre nós recebemos. Se você ficar atento, e a gente vem na igreja para Deus falar com a gente. Não é possível que Ele não falou em momento nenhum. Não é? Não é possível. Não é lugar. Por que Ele é o moderador? Porque também, se algum membro falou alguma coisa que vai servir de polêmica, ele vai tentar tratar aquilo o mais rápido possível para não gerar, para que todo mundo do grupo comece a comentar. Porque existem pontos polêmicos às vezes, né? E às vezes um irmãozinho está chegando, levanta uma questão, o líder tem que ter bom senso. Nós vamos falar um pouco mais disso lá numa das aulas só. Nós vamos dedicar uma aula inteira só sobre compartilhamento. O líder, ele serve a igreja local e a liderança, sabendo que assim está servindo diretamente a Cristo Jesus, né? Ele tem que ter essa ideia de quando ele está servindo a igreja e a sua liderança, ele está servindo diretamente a Jesus. Essa tem que ser a ideia. Porque se ele pensa também que ele está servindo ao pastor, se ele pensa que ele está servindo à igreja local, o que ele vai esperar? Ele vai esperar reconhecimento, ele vai esperar agradecimento, ele vai esperar louvores, ele vai esperar, e ele vai ficar chateado, ele vai ficar muito aborrecido se o pastor ou o líder dele não chegar e falar: muito obrigado pelo trabalho que você está fazendo, muito obrigado pelo que você está fazendo, está ótimo, está lindo. Se ele estiver trabalhando para Jesus, ele nunca vai esperar reconhecimento do pastor, nem do supervisor, nem do discipulador, de ninguém, porque ele tem que esperar o reconhecimento de Deus. É claro que uma boa liderança sabe que é importante abraçar o seu membro, abraçar o seu líder, estimular o seu líder, isso faz parte, mas ele não pode fazer esperando. E quando não receber esse estímulo, esta palavra, ele não pode se sentir rejeitado, escanteado. Porque se ele se sentir assim, ele deixou de fazer para Jesus, está fazendo, né, exatamente para a igreja ou para a sua liderança.
Até aí tudo bem, irmãos? Eu quero falar sobre o início de um grupo. O início de um grupo pode ser de 3 maneiras. Existem 3 maneiras que um grupo pode começar, pode se iniciar. A primeira delas é por formação. Esse grupo se forma através do pastor que implanta a visão. Ele forma um grupo protótipo, ele forma um primeiro grupo, conforme quando nós começamos o trabalho com os primeiros líderes aqui. Nós fizemos um grupo lá em casa, a gente falava sobre tudo isso aqui, a gente trabalhava alguns conceitos dentro do MDA. Dentro desse grupo, essas pessoas foram trabalhadas, foram ensinadas, ensinadas a liderar, ensinadas a discipular, né? Então, a partir desse grupo, que esses líderes são treinados, né? Foram estimulados a iniciar os grupos. Então, primeira maneira é por formação, através do pastor ou da liderança que implanta a visão, tá? A segunda maneira é por multiplicação, e aí nós já temos então um grupo que já foi formado, já está trabalhando, e esse grupo então é estimulado a crescer. Cresceu, forma uma nova liderança, e esse grupo então é multiplicado. Nunca deixa trabalhar na sua cabeça o conceito de divisão, porque não é divisão. Tudo que divide é ruim. Depende, né? Tem umas coisas. Mas no caso de grupo, divisão é ruim. Viu? É multiplicar. Esse é o conceito. Porque é o conceito celular. É o conceito celular. A nossa célula do nosso corpo, ela multiplica. Ela se multiplica. É tanto que quando há problema, né, câncer, alguma coisa, ela começa a morrer, né? Umas começam a engolir as outras e aí a coisa fica complicada. E a terceira maneira ainda que pode ter para a formação de um grupo é por implantação ou por plantação. As duas nomenclaturas podem ser usadas, por implantação ou por plantação. Como é que isso se dá? Um grupo já está realizando um trabalho, um grupo já está funcionando. Ele pode ter sido o grupo original, ele pode ter sido já ser o grupo que já multiplicou, não tem problema, estão trabalhando, está todo vapor. Lá dentro desse grupo, um membro, sabe, essas pessoas têm sempre alguém que é mais dinâmico, mais isso, mais aquilo. Esse camarada resolve fazer uma coisa que nós ainda temos que trabalhar melhor esse conceito. Resolve trabalhar um GE. GE é um grupo de evangelismo. Tá? Ele resolve implantar um grupo de evangelismo. Ele pede o líder: olha, eu estou com 2 pessoas lá no bairro, lá do Araçá, tem 2 lá, mas eu queria fazer um GE com eles, eu queria orar com eles lá, tal, você me permite, ou então você vai comigo? Eu vou fazer isso uma vez por semana, durante 7 semanas ou 10 semanas, eu vou estar lá com eles, estudando a palavra, pregando a palavra, né? Então um GE. Tem até um livro já, as lições são ministradas, né, para quem deseja fazer. Aí suponhamos que essa pessoa, ao invés de começar com 2, que bênção, o dia que ele foi começar tinha 6 pessoas lá, entendeu? E essas 6 pessoas acompanhou ele as 7 lições ou as 10 lições, e ele fez um apelo, e daqueles 6 lá que estavam fazendo as 10 lições, 4 aceitou Jesus, 4 resolveu aceitar Jesus. Mas para eles deslocarem lá do Araçá para vir no grupo aqui, entendeu? Ia ser meio complicado, meio difícil. E agora nós perdemos essas vidas, como é que a gente faz? Né? Então, aí entra a questão da implantação ou da plantação. Aí se esse grupo é lógico, com estrutura, certamente ele tem líderes já em treinamento ou alguma coisa assim, nós vamos trabalhar para que um líder seja plantado já dentro desse que era um GE,
e ele se transforma num grupo, debaixo da cobertura desse líder, desse grupo que... Aí nesse caso não foi multiplicação, vocês perceberam que não foi multiplicação, mas foi um trabalho que ocorreu, tá? Então, outro exemplo, né? Tem aqui o nosso irmão Humberto, que tem uma parentela lá em Coroas, e ele está num grupo. Aí ele resolve devagarzinho, ele começa a fazer um evangelismo lá em Coroas e tal, junta um grupinho lá, começa a coisa a funcionar, né? Aí como que vai fazer? Não é multiplicação. Esse grupo lá, ele tem que ser transformado num grupo por implantação, por plantação debaixo da liderança do grupo que ele está. Vai um líder, ou se ele, no caso dele que já é líder, ele vem, conversa com a liderança dele, então podemos transformar lá agora num grupo. Pronto, nasceu um grupo sem ser necessariamente por formação inicial e nem por multiplicação. Tá certo? Isso vai ainda ocorrer ao longo do nosso trabalho, tá? Ao longo do nosso trabalho. Eu quero fazer uma coisa aqui hoje, para a gente não ficar só em palavras. Eu quero vou dinamizar isso um pouquinho. Eu quero que duas pessoas, pode ser homem, pode ser mulher, se candidate a líder de grupo agora. Vem cá, opa, já tem um ali, ó. Vamos lá, mais um. Muito bem. Nós temos aqui, então, dois livros. Eu quero trabalhar alguns conceitos com vocês, tudo que nós já falamos, nós já aprendemos até aqui, tá? Falei com vocês que um grupo é formado de no mínimo 6 pessoas, no mínimo 6, correto? Correto? Você entendeu bem isso? Então eu quero que você arrume 6 pessoas para o seu grupo, para você formar o seu grupo agora. E você arrume 6 pessoas para formar o seu grupo agora. Vocês têm 25 segundos. Mas aí tem que ser... Agora? Pode pegar os livros. Você pega aqui, minha filha. Aqui, isso aqui é só uma simulação, não é grupo. Vocês não vão trabalhar nesse grupo lá fora, não. Tá bom? Viu, gente? Isso aqui é só uma simulação, simulacro. É só para mim mostrar para vocês como funcionam algumas coisas. É no mínimo 6 com você, pode ser. É você e mais 5. O grupo tem que ser formado. O clube... Ah, não. Quase. Eu já ia falar o clube Mas aí eu olhei a tempo ali, mas olha que é isso? Vocês estão olhando lá de cá, ué? Não é possível. Você convidar assim mesmo, a gente convida às vezes não vem, né? Ok? Muito bem. Então o grupo, como nós já vimos inicialmente, qualquer grupo se inicia. No nosso caso aqui, esses grupos já estão funcionando, já estão trabalhando. Eles têm que iniciar com um líder, alguém que já foi treinado. Então esse rapaz aqui, eu estou pegando ele como exemplo, dando para vocês mostrar que ele já está dentro de um grupo, tá? Ele já está dentro de um grupo. Ele tem três discípulos. E mostra os seus discípulos aqui dentro desse grupo agora. Não, tudo é simulação. Você tem três discípulos. É? Jonas e Gabriel. Tá, então chega perto do... Então o ideal é que o líder, quando ele vai formar, quando ele pensa, né, em formar um grupo,
O ideal é que ele esteja sendo discipulado e esteja discipulando pelo menos 3. O ideal é que você está discipulando 3. Mas suponha que você não tivesse 3, se tivesse 2, não tinha problema. E aí já é também. Tá? E você sabe que eles dois também têm discípulos. Entendeu? Então, esses discípulos também, o ideal, viu gente? É ideal. Não vai ocorrer sempre assim. Nunca nós vamos conseguir um grupo 100% homogêneo, onde está o líder com os seus discípulos e os discípulos do líder com os seus discípulos. É muito difícil, mas é o ideal. O ideal é que em cada grupo esteja o líder com os seus discípulos e os seus discípulos com os seus discípulos. Tá? Que aí seria interessante. Olha só agora, né? Pega 2 discípulos para você. Não podia não, mas é só como é simulado, né? Só para simular, né? Então você vai ficar aqui como se fosse um discípulo. Não pode, viu? Só homem com homem. Então esse grupo estaria formado com 6 pessoas, sendo o líder tem discípulo, né? E o discípulo dele também tem discípulo. Então na hora de multiplicar, o ideal é que vá assim, dessa maneira. E todos eles já são discípulos, né? Nesse caso da formação do novo grupo, o ideal é que o seu discípulo já esteja também batizado, pelo menos o seu discípulo para a formação desse grupo. Desses 6 aqui, lembre-se sempre disso, gente. Dos 6, pelo menos 4. Então, eu vou tirar você. Eu vou tirar você. É possível, né? Tá? Pelo menos 4 precisa de estar dentro do conceito, tá? De batizado, discipulando e sendo discipulado. Por quê? Porque vocês vão formar uma base boa, tá? Vai formar uma base boa, porque todos eles entendem o conceito de que precisa de discipular, precisa de trazer pessoas para o grupo, discipular, porque é assim que o grupo vai crescer. Só assim o grupo vai crescer. E o líder vai estimular cada um deles a fazer isso. Vocês entenderam? Entendeu? Entendeu mesmo? Então, muito bem. O grupo de vocês é esse. Dessa maneira, eu quero que você escreva o nome. Ô Bianca, eu acho que eu vou trocar você para facilitar o trabalho. Pode ser? Só para facilitar o trabalho. Se você quiser ficar aqui no grupo das mulheres, aqui não tem problema não. Vem, Francisco. Vem cá, engrossa esse grupo aqui. Só porque, como ficou só mulher aqui, né? Porque querendo ou não, quando toda vez que lembrar do negócio, ela tinha uma mulher no grupo. Aí, né, a gente vai ter que ficar explicando que o facinho de porco não é tomado e não adianta, né? Você vai escrever o nome dos seus membros aí. Seu grupo é esse aí. Tá bem? Você também a mesma coisa. O seu grupo precisa de crescer. Então eu quero que a semana que vem, na próxima terça-feira, eu quero ver esse grupo crescido. Agora você vai. Tá certo? Escrever agora. Mas pode ser aqui, lá, sentado, só. Esses são os seus membros. Tá certo? Então o primeiro momento é a formação do grupo. Que no caso, os grupos que já existem, eu sei que tem alguns, está com dificuldade. O líder, nós vamos trabalhar, porque nós vamos trabalhar, gente, é alinhamento para 2016. Então, em 2016 a gente vai tentar fazer alguns alinhamentos, né? Então, o novo grupo que sair, por exemplo, daqui do grupo Leão de Judá,
né? Ele já está entendendo que ele precisa, o líder já sair, o líder em treinamento já tem que pensar, eu preciso de 4, né? 3 crentes batizados junto comigo, já entendendo a visão, já estando também discipulado, porque nós é que vamos segurar a barra, é nós que vamos para monte orar, nós que vamos isso, nós que vamos aquilo, entendeu? Se você monta um grupo, o líder com mais os outros, e não tem discipulador, não tem nada disso, aí o líder fala, vamos gente, para o monte, aí vai desanimar, entendeu? Porque o pessoal não está trabalhando, entendeu? Gente, nós precisamos de ganhar alguém para ir. Só primeiro. Pode ser, só primeiro, só para você não esquecer. Você já é líder. Podem sentar, pode sentar. Obrigado. Então, vocês líderes, vocês não vão ter essa função, essa tarefa. Mas o que eu quero que vocês façam? Lógico que vocês não vão durante a semana ficar indo aí atrás, correr e tal. Mas você que ficou nessa função de líder, você vai ter que trabalhar para esse, junto com o seu grupo. Você, por exemplo, terça-feira que vem, né? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Você tem que fazer seu grupo crescer. Então você vai olhar para as outras pessoas, não pode pescar, né, no grupo do outro. Você não vai poder pescar no grupo do outro. Mas se você não souber quem é o outro grupo, por enquanto estou dando oportunidade para vocês de trabalhar aqui dentro mesmo. Então nós vamos imaginar que você precisa de mais pessoas, mais elementos. Se você convidar um que já faz parte do outro grupo, cadê o líder que está ali? Você vai falar assim, me desculpa, eu não sabia, você já está lá, continua, Deus abençoa e tal, entendeu? Você não vai falar, não, vem para aqui meu grupo é melhor, nós tem bolinho, tem isso, tem aquilo, tem pão de queijo. Benil! Não pode, viu? Você não tem que falar que o seu grupo é melhor. Não, eu já estou frequentando um grupo. Amém. Deus abençoe. Vai lá, e você vai continuar procurando. Tá certo? Então, líder, você vai chegar aqui, já pode até sair hoje mesmo, mas na próxima terça-feira, antes do nosso momento aqui, que eu vou fazer a dinâmica de novo, vou ver se você conseguiu fazer seu grupo crescer. Vou ver os dois líderes se vocês conseguiram fazer o grupo crescer. Porque só vai haver multiplicação, e eu preciso demonstrar a multiplicação aqui, se o seu grupo chegar, todos esses dois grupos aqui, chegar pelo menos a 12. Eu quero demonstrar a multiplicação aqui para vocês entenderem como é que funciona a multiplicação. Tá entendendo? Então eu preciso que vocês dois façam assim. Junte aí com o pessoal, vamos lá para você chegar a 12. Tá certo? E o líder não trabalha só assim. Aí ele já recebeu, vocês já receberam todas essas informações, já passei nesse treinamento já, né? Sobre talvez você vai falar no próximo, matar a curiosidade. Como você falou, tem que ter 4 batizados, 4 pessoas que já são cristãs, já entendeu a visão. Já está batizado, já está discipulando, sendo discipulado. No caso, a multiplicação do grupo. Como que ela sai da multiplicação? Vamos supor, porque tá aí, vamos supor, o grupo tem que ajudar. Aí tem a Silvia, tem mais outras pessoas. Não foi talvez convidado de quem vai ser o próximo líder da multiplicação. Como é feita essa multiplicação? Se não teve, vamos supor, tem muita gente no grupo, mas não foi na panela. Foram pessoas que foram convidadas e estão participando. O grupo está com 12 pessoas. Tudo é divide isso. Não, divide não. Multiplica. A palavra Você não vai falar com você? Você e o líder lá, você não vai chamar o seu líder, né? Falar assim, vamos sentar aqui então, vamos, eu vou ficar com fulano, você fica com fulano, eu vou ficar com fulano. Não. Na realidade, sempre é um bom senso. Primeiro, a liderança, ela é
ela acontece por afinidade. Querendo ou não, tem pessoas que querem permanecer, mesmo que o grupo multiplique, vão querer permanecer dentro do grupo com esse líder. Da mesma forma, enquanto esse grupo foi crescendo, se você é um membro do grupo, é um líder em treinamento que entendeu a visão, você mesmo já está gerando esse crescimento e essa multiplicação como líder em treinamento. Então você já está formando a sua base de liderança para a multiplicação. Então quando sair, você já sai com um quarto que já está, querendo ou não, né, fazendo parte do seu grupo. Você já está discipulando 3, então lógico, os seus 3 vai com você. O ideal é que os seus 3 vá com você, entendeu? E o ideal é que também os discípulos desses 3 vá com você. Pronto. Simples assim. O ideal é isso. Agora vamos voltar aí a fita aí, né? Aí você tem 12 lá, ou às vezes até mais, né? A gente está falando em 12, mas às vezes um grupo de repente ele pode explodir e a 15, a 20 pessoas, entendeu? Ficar uma situação delicada. Aí nós precisamos de multiplicar. Na hora de multiplicar, você tem essa base boa, que são os 4 ou 5 membros já batizados, já estão discipulando, sendo discipulados, são frequentadores assíduos na igreja e no grupo, né? E eles sentem, né, que está sendo preparada a multiplicação. O líder vai trabalhando isso também, gente, né? Nós vamos em breve, nós vamos estar formando um novo grupo, né? Já vai trabalhando lá, nós vamos fazer isso, já vai trabalhando lá o nome do novo grupo, tá? E aí, no coração de alguns membros também já vai descendo o desejo de ir para esse grupo, participar desse grupo, entendeu? Às vezes gosta muito da liderança de Judá, mas quer ficar no outro agora. E o líder não vai ficar com ciúme, nem com coisa, ele vai abençoar, entendeu? Vai. A gente só não vai deixar esse grupo também desestruturado. Ele tem que continuar também com ele, pelo menos mais 4 na base, para ele retomar todo o trabalho. Respondeu? Você tem dúvida? Fala, a gente vai tentar esclarecer. Tem a palavra de divisão, essa multiplicação. É a multiplicação. É a mesma ideia. Por exemplo, uma mulher, né? Uma mulher, quando engravida tem um filho, ela dividiu ou multiplicou? Multiplicou, é muito difícil. Então a ideia do grupo familiar é a mesma coisa, entendeu? O grupo não divide, multiplica, ele gera um filho, o grupo gerou um filho, o conceito é esse, gerou um filho, né? Uma célula nova, tá? Uma célula filha, tá? Então ele não divide exatamente por causa disso, e nós vamos mostrar esse conceito, né? O irmão Jonas passou mais ou menos pela fase da multiplicação lá, acho que a japonesa também trabalhou um pouco, né? Mas nós vamos mostrar isso bem claramente aqui, como que funciona, tá certo? Aí eu aconselho a vocês daqui para frente, não perder nenhuma dessas últimas aulas que faltam nesse treinamento. Nós vamos focar exatamente nisso, para favorecer vocês. Depois a gente dá o nível 2, né? Depois a gente dá um nível 2 para acabar de completar. Alguma pergunta? Oi, irmã Vera, vamos lá. Tem pessoas que participam do grupo, mas quando se convida para vir na igreja, ela não quer vir. Mas está firme no grupo toda segunda-feira. Tem algum problema? Nenhum. Deixa ela lá. Enquanto ela estiver lá, é igual muita gente vem na igreja, mas não quer aceitar Jesus, não quer avançar o nível. Mas você não vai excluir essa pessoa. Ela é sempre bem-vinda. Você vai cuidar, você vai recepcionar ela com todo carinho, com todo amor. Se você é líder, você jamais vai deixar de estimular ela a vir. Você vai colocar sempre um melzinho na boca dela. Você vai sempre despertar. Nas ocasiões, por exemplo, de festa que tiver na igreja, as ocasiões de evento que tiver na igreja, você vai convidar essa pessoa para vir. Entendeu? Você vai fazer de tudo para essa pessoa vir, para ela começar a se integrar.
Porque às vezes ela não vem porque ela está com medo, né? Muitos não vêm, vou lá, igreja, crente é chato, o pastor fala muito, né? E tal. As pessoas têm esse conceito. Outro dia a gente estava aqui na praça aqui, aí o Zé Mário estava lá, né? Pastor Silvano, meu amigo, nós estudamos junto e tal, um abraço, pastor Silvano e tal. Aí passou um ponto, né, com a mulher. Eu não vou ficar aqui não. Nós vamos escutar pastor ficar falando de ouvido. As pessoas têm essas coisas, né? Acho que o pastor fala muito, nem fala tanto assim, né? Eu não acho que o pastor fala tanto assim. O senhor acha? Né? Não. Fala não, né? Você percebeu como responder Entendeu, irmã Vera? O líder, ele tem que estar atento a isso, porque essa pessoa, ela vai se considerar membro do grupo, só que vai ter algumas implicações, algumas dificuldades, porque o líder do grupo vai precisar de trabalhar Natanael, vai precisar de trabalhar um monte de coisa, e quando chega no Natanael, às vezes a pessoa quer fazer parte, e ela na realidade, ela ainda é Natanael. Esse aqui é o problema às vezes. Se ela está indo no grupo, mas ela pertence a uma outra igreja, ela já é crente, já aceitou Jesus e tal, gosta de lá, não tem problema nenhum. Aí já, pelo menos, ela vai até ajudar a trabalhar no conceito de Natanael, né? Vai trabalhar e tudo. Agora, quando não é crente e não quer vir na igreja, ela continua na condição de uma pessoa que está sendo ganha para Jesus. Você não pode olhar ela como um membro de grupo que já pode se envolver nos trabalhos, você já pode designar função de compartilhamento, função de secretário, função disso ou daquilo. Não, você tem que sempre trabalhar com amor aquela pessoa, mas entendendo que ela é um Natanael, ou uma Natanael. Ela precisa ir para o próximo nível, que é aceitar Jesus, ou aceitar ser discipulada, né? Aceitar vir na igreja. O líder vai trabalhar isso. Talvez aí uma visita dos membros da igreja com o líder na casa dessa pessoa, entendeu? Isso vai estimular. O próprio dono da casa, no caso, vamos supor que ela é sua convidada, né? Você promover um dia um encontro entre essa pessoa e mais um pastor e mais um líder só, para ir quebrando essas barreiras para essa pessoa. Então existe assim N coisas que podem ser feitas, tá? Para conduzir essa pessoa para o próximo nível, de uma forma ou de outra. Sempre tem que ter. Ok? Mais alguma pergunta? Uma pessoa que ela não é batizada, ela participa do grupo, ela conhece a palavra, mas ela não é batizada, mas também não tem uma igreja. Essa pessoa pode ser discipulada? Discipulada ela pode. Se ela já aceitou Jesus, ela só ainda não é batizada, mas aceitou Jesus. Não vai na igreja. Ela aceitou Jesus. Você tem que ter certeza. Porque a condição para discipular uma pessoa, tá? Você começa a discipular uma pessoa que aceitou Jesus, porque o conceito de discípulo, né, é alguém que aceitou Jesus, se torna discípulo de quem? Discípulo de Jesus, certo? E ele só se torna discípulo quando ele aceita Jesus. Se ele não aceitou Jesus, ele não se torna discípulo. Tá entendendo? O conceito de Mateus 28 é esse. O Senhor Jesus disse: olha, vá, prega a palavra, faça discípulo, né? Quer dizer, para fazer discípulo, essa pessoa aceitou Jesus como Salvador, se transformou em um discípulo. Então agora ela vai ser discipulada. E no decorrer do discipulado, o líder vai ter a oportunidade de trabalhar esses conceitos para que ela venha a ser batizada. Tá? Agora, se trabalhou o primeiro nível com essa pessoa, e você está vendo que ela está agarrada, não quer batizar, você tem que saber, porque às vezes a pessoa não está assim porque tem problemas. Às vezes a pessoa não avançou porque ou o marido não é crente, né? Ou então ela tem alguma coisa que ela fez ou faz, ou ela acha que é um pecado muito que é imperdoável, que Deus não perdoa ela, e ela prefere então não avançar para o batismo. Ela tem alguma coisa, mas às vezes a gente acha que não, mas não é que a pessoa não quer.
Na realidade, ela está travada por alguma coisa. Então, cabe aí ao grupo, aos membros do grupo, a essa pessoa que vai discipular, né, já que ela aceitou Jesus, né, a devagarzinho e entendendo por que ela não quer ser batizada. E aí você vai estar trabalhando no conceito, mas você quer ir para o céu? Quero. Você quer a salvação? Quero. Pois é, mas aqui a palavra diz que para ser salvo também existe aqui a condicional, você precisa também ser batizado. É necessário. Se não é aquele caso da pessoa que está, né, no leito de morte, né, aí a pessoa pode até ir para a glória sem o batismo. Mas tirando disso, é uma maneira da pessoa comprovar que é isso mesmo que ela quer. Entendendo? Ela está fazendo confissão pública através do batismo. E aí você vai conhecer o coração dela. E se tiver problemas, situações que ela abrir para você, você vai tentar ajudar. Se você não conseguir, vai buscar ajuda da sua liderança para ajudar. Porque muitas vezes o problema é esse. Às vezes é um cônjuge, né, no caso de um casamento. Às vezes é uma falta de perdão. Entendeu? Cometeu um problema e não consegue, ou alguém fez um mal para ela, não consegue perdoar de jeito nenhum essa pessoa, então ela prefere não batizar. Ela fala assim, batizar para quê? Eu ainda não perdoei fulano. Então primeiro tem que entender o porquê que ela não quer ser batizada. Entendeu? Por quê? Às vezes tem um vício, às vezes ela não revela, né? Às vezes tem gente que é assim, né? Não revela, mas às vezes fuma, bebe um golinho, né? Gosta de um golinho escondido, né? Às vezes está envolvido com droga. Enfim, cabe a vocês descobrirem o motivo, tá? E aí o grupo é exatamente isso, trabalhar isso. Mais alguma pergunta? Mais alguma? Podemos terminar? Podemos parar por hoje? Amém? Vamos ficar de pé então.